Olá pessoal, aqui é a Keila e aqui a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas da BIM-Class. A BIM-Class, talvez você esteja assistindo esse vídeo depois da BIM-Class já ter acabado, eu já ter tirado ela do ar, mas resumidamente é um evento intensivo em que o pessoal realiza o seu primeiro projeto piloto, BIM. E caso você esteja curtindo o conteúdo de estar criando um projeto BIM, não se esqueça de clicar no botão abaixo para curtir também esse vídeo. E você pode também, relembrando, você pode se inscrever no botão logo na sequência, que fica abaixo desse vídeo. Mas vamos lá, direto ao que interessa, na BIM-Class eu resumidamente te ajudo a fazer o seu primeiro projeto piloto BIM, mesmo que você nunca tenha feito nada disso antes. E me apresentando brevemente, aqui é a Keila, daí Keila Kotaira, né, meu nome completo. E aqui eu falo aqui de Curitiba, no Brasil, eu sou arquiteta urbanista, sou professora e mestre em gestão de projetos e, além disso, eu sou ACI Gold. O ACI é uma sigla em inglês para instrutor certificado da Autodesk. Igual tá escrito aí, né, um Autodesk Certified Instructor. Isso quer dizer que há bastante tempo, na verdade, no meu caso, há mais de uma década, eu trabalho, né, ensinando o uso dessas ferramentas e tá criando esses projetos que são esses projetos BIM que todo mundo conhece. Então, eu tenho vários certificados nesse vasto tempo, né, que eu faço isso, dentre eles todos os de Revit, para resumir, mas tem de outras coisas também, AutoCAD, 3S Max. Tem gente que sabe disso, mas tem gente que talvez esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, então só por isso que eu tô passando esse conteúdo rapidinho. E vamos ao que interessa, que é a sessão de perguntas e respostas. Já adiantando, né, daí dando um disclaimer, né, também, algumas perguntas vão ser respondidas nos próximos vídeos do canal, porque realmente foram várias perguntas e não dá tempo de eu responder todas, e alguns inclusive geram vídeos interessantes que a gente pode estar vendo aqui futuramente aqui no canal também. Então, em algumas perguntas eu vou ter que responder de maneira um pouco mais resumida, mais breve, para conseguir atender a todas as perguntas, né, que foram passadas para a gente aqui, para mim estar respondendo. Então, da onde que vieram essas perguntas primeiro, né? Daí veio um formulário que foi enviado para todos os participantes dessa BIM-Class que a gente fez agora em janeiro. As respostas dessas perguntas a gente agrupou aquelas lá que eram parecidas e aquelas lá que a gente pode estar respondendo em um vídeo futuro, a gente separou, guardou também. E, bom, através desse formulário vieram então basicamente as perguntas. Mas antes de tudo, né, espera um pouquinho, só para responder também que na BIM-Class, inclusive o que está atrás, essa imagem dessa edificação que parece um tatu bolinha, que acontece é que na BIM-Class a gente realizou esse projeto que está aí, a última que a gente fez aqui juntos, e na BIM-Class você faz um projeto BIM completo desde o zero, um projeto BIM completo de verdade, né? Todas as disciplinas que compõem uma construção, arquitetura, estrutura, todas as instalações prediais que o pessoal chama de MEP, né? M de mecânica, E de elétrica e P de plumbing, que faz a parte do sanitário, a topografia também da região e toda essa paisagem, né, que a gente realizou, inclusive a parte externa, né, iluminação externa também. Então tudo isso que a gente fez durante essa semana. E na BIM-Class, nessa semana intensiva, a gente faz esse projeto BIM completo de verdade, mesmo que você nunca tenha feito nada disso antes. Então, aqui a gente, dentro dessa semana da BIM-Class, a gente aprende como começar a ganhar muito bem com projetos BIM, inclusive igual aos meus alunos do Piloto BIM, que é o meu programa de treinamento. E então se prepare, que aqui são as perguntas, as principais eu trouxe para o comecinho, daí tem umas outras que são um pouquinho mais específicas que eu tô trazendo mais na sequência. E a primeira pergunta é: eu não tenho um computador bom. Dá para fazer Piloto BIM mesmo assim? Dá para fazer desde que você tenha vontade e a ousadia de começar. Mesmo que seja no computador que não seja seu, mesmo que a princípio seja o computador que você conseguiu adquirir, que tem as configurações mínimas necessárias, você pode digitar no Google, inclusive, para saber qual que seriam os requisitos mínimos, né? Escreve exatamente essa sentença, requisitos mínimos para determinado software, seja Revit, seja qualquer outro, e descobrir qual que seria pelo menos o mínimo necessário para você rodar. É claro que gradativamente, conforme você vai realizando seus projetos e vai ganhando bem com eles, é claro que você poderia inclusive adquirir um computador que seja mais recomendado, mais adequado também. A próxima pergunta aqui: eu não tenho dinheiro e ainda não exigem projetos BIM onde eu moro. Como o fazer projetos pilotos BIM pode me ajudar? Nesse caso em específico, não ter dinheiro bom. Em algum momento você vai ter que começar tendo ou não dinheiro. Talvez não exijam hoje
né, nesse momento, o projeto BIM aonde você mora, mas não é nem exatamente pela exigência ou recomendação, ou até mesmo por uma normativa federal válida em todo o país que você mora, na verdade, como existe, inclusive aqui no Brasil, mas também, principalmente, pelas vantagens, né, que você acaba tendo em realizar esse tipo de projeto. Então, tem certas coisas que são meio que um caminho sem volta. Na década de 80, década de 90, teve algo parecido, que foi a época, né, de você começar a desenhar em softwares CAD, né, na tela do computador, em relação a você ter que fazer manualmente à mão na prancheta. Hoje em dia a gente tem a vantagem de ter softwares BIM, em que você desenha duas linhas paralelas na planta que não representa somente uma mera parede. Daí esse mesmo componente que acontece em tempo real no 3D, também em cortes, em tabelas também, e atualiza automaticamente ali na folha de impressão. Então essa mágica, né, que a gente tem hoje em dia, essa tecnologia, na verdade, que a gente tem hoje em dia, acaba meio que sendo um caminho sem volta. Então eu acho que não é nem pela regulação e de te pedirem ou não por enquanto, mas principalmente pela vantagem que você tem e de ser inegável, né, ser uma espécie de caminho sem volta mesmo. E a outra pergunta, eu não pude participar da BIM Class ao vivo, por diversos motivos, fuso horário inclusive. Eu vou poder assistir depois? Explicar que a BIM Class é um evento que eu faço essa transmissão, essa premiere ao vivo, só que eu deixo disponível por um curto período de tempo, geralmente mais ou menos uma semana, né? Tem a semana que acontecem as aulas e mais ou menos, no máximo, mais ou menos uma semana depois eu deixo ela disponível. E depois eu tiro ela do ar. Então dá para assistir depois, só que não dá para moscar, né? Não dá para deixar para muito tempo depois. Eu não sou mais jovenzinho, ou eu não sou mais tão jovenzinha assim. Eu posso fazer um projeto piloto BIM completo, dá certo. Comentar que, na verdade, não é exatamente a idade do corpo, eu acho. É um pouco mais importante a sua vontade, a sua determinação e a sua garra, né, em estar realizando. Se for parar para pensar na minha equipe, seja eu, seja o restante do pessoal da minha equipe, ninguém exatamente começou jovenzinho. Eu não fiz o meu mestrado jovenzinho, eu fiz já com uma certa idade. O pessoal que é da minha equipe realizou a segunda graduação também, ou está realizando já a segunda graduação também, não estando mais tão jovenzinho assim. Eu posso falar do pessoal, inclusive, que estava respondendo no chat, quem participou do ao vivo. É o pessoal que está realizando a segunda graduação não sendo mais tão jovenzinho. Então, fazer dá certo sim, mas depende principalmente da sua determinação, da sua garra, da sua vontade. Eu sou jovem sem experiência, agora é uma pergunta ao contrário. Eu sou jovenzinho e nunca me contratam e não me pagam bem porque não tenho experiência. Fazer projeto BIM, fazer um projeto piloto BIM completo, dá certo? Então essa é uma pergunta ao contrário. Eu não tenho experiência e não me contratam, então eu nunca vou ter experiência. Então é um loop, um paradoxo meio complicado. Nesse caso, em algum momento você vai ter que começar. E o fato de contratar ou não, mesmo você não tendo experiência, inclusive, na verdade tem a ver com algumas outras qualidades que não são nem exatamente qualidades técnicas de você conseguir estar mexendo num computador. Tem algumas qualidades, né, inclusive a ousadia de você continuar, mesmo em situações que são mais complicadas, mais difíceis, às vezes determina se você vai ser contratado ou não. Então, parar para pensar não é nem exatamente essa questão de experiência, porque mesmo no período de estudo, repara que algumas pessoas conseguem estágio mais rapidinho, por que será, né? Mesmo não tendo tanta experiência assim. Então, às vezes você conseguir olhar também, não somente de modo tão focado, né, somente, sei lá, num software ou somente numa ferramenta, mas parar para pensar que existem qualidades também que você pode cultivar também e que às vezes determina principalmente no momento em que você ainda não tem experiência. Tenho dificuldade de tempo e é difícil ter domínio sem ter tempo e sem ter experiência, né? É uma continuação praticamente da pergunta anterior. Eu vou conseguir fazer esse projeto piloto BIM mesmo assim, mesmo com dificuldade de tempo e mesmo sabendo que sem ter tempo e sem ter experiência é difícil ter domínio? Eu acho que tempo é questão de prioridade e a questão de você querer e não só querer, mas fazer. Então, o tempo você consegue fazer e alocar, né? Criar da sua própria agenda, mesmo que você tenha uma agenda extremamente complicada. Época que eu era um pouco mais nova, eu
na verdade, estudava de manhã, nem era a época que era colégio técnico, era quando eu estava no primário, hoje em dia o pessoal chama de ensino fundamental aqui no Brasil, né, quando eu era criança. Então, basicamente, teve uma época em que eu tive que trabalhar, né, porque meu pai, ele adquiriu um comércio e eu, na verdade, estudava de manhã e à tarde, à noite, eu trabalhava nesse comércio. Então, para eu conseguir estudar, eu criava tempo acordando mais cedo. Eu acordava mais cedo para conseguir estudar para a prova. Eu estudava, às vezes, de véspera, antes de fazer a prova. Às vezes, no próprio dia, né, que ia acontecer, por exemplo, essa prova. Então, o tempo eu acabava criando. Já na época da faculdade, em alguns casos, isso aí é clássico, né? Eu acho que mais de uma pessoa já deve ter feito na vida. Teve algumas situações que eu varava à noite para conseguir fazer uma entrega de um trabalho, inclusive, também. Então, eu acho que nem tanto, né, por essa questão de sacrifício, de você dormir menos, né, nesse caso, mas pela questão de priorizar também algumas coisas que você faz e que não precisaria estar fazendo, né? Daí, desde você otimizar o tempo que você dedica aí a algumas atividades ou cortar algumas que não estão te acrescentando nada na vida. Então, o tempo é priorização, na verdade, mais do que pela questão de simplesmente dizer que você não tem tempo. O tempo, na verdade, você cria desde que você tenha vontade. Daí, vou poder tirar as minhas dúvidas direto com a Keila. As aulas são gravadas? Daí, sim, vai tirar as dúvidas diretamente comigo e também com o pessoal da minha equipe. Então, assim como aconteceu na Beamclass, em que eu tô ali dedicada a estar fazendo uma demonstração, e ali o pessoal que é da minha equipe estava respondendo também ali na janelinha do chat. Então, algo parecido acontece também na área de treinamento, né, a área fechada para somente os alunos têm acesso a essa área. Ali tem algumas aulas que são gravadas, inclusive tem aulas online ao vivo também, tem lives que somente os alunos participam e tiram dúvidas diretamente comigo. Então, a resposta é sim, mas também, né, daí dá para tirar dúvida comigo sim, mas também com o pessoal que é da minha equipe. E as aulas são gravadas também, com todo o passo a passo, inclusive com um tempo maior do que somente um intensivo, né, de poucas aulas em uma só semana. Ali você vai ter bastante tempo para se dedicar a se aprofundar bastante em cada uma das disciplinas que compõem a construção. E além disso, mensalmente você consegue tirar dúvida também online ao vivo. Daí a outra pergunta, se tem certificado, é a CU, é a ACP, é reconhecido pelo MEC, né? Primeiro explicar o que são essas siglas, essas letrinhas. Tem gente que sabe e tem gente que não sabe o que é isso. Então, o ACU seria, na verdade, uma sigla em inglês para Autodesk Certified User, né? Seria um usuário certificado da Autodesk, assim como a CP, que é uma sigla para profissional certificado da Autodesk, que seria principalmente os instrutores, os professores certificados, e tem o ACI, que é o que eu tenho, né? É o ACI Gold, que seria do instrutor que ele é reconhecido pela Autodesk pelo resultado, né? Tem todo um critério, né? Desde a avaliação de alunos, daí a recomendação, o seu desempenho, né? Daí no score que eles determinam também. Então o ACI inclusive é o mais é o que tem uma exigência, né? Um pouquinho maior. Então o que acontece? Esses certificados de usuário, de profissional, dos instrutores, professores, eles são emitidos pela Autodesk. E esses certificados são emitidos por centros de treinamento credenciados pela Autodesk, nesse caso, e que são autorizados a realizar esse tipo de prova. Então, é uma prova que você paga para realizar e somente se você tiver um resultado, geralmente 80% ou mais, você consegue obter esse certificado. Então, por mais que você faça um treinamento, seja por conta própria, seja num centro de treinamento, depois você teria que agendar, pagar e passar nessa prova. É a mesma coisa também com o pessoal que faz esses treinamentos pela parte da Adobe, né? Adobe Premiere, Photoshop, etc. E também do pessoal da Microsoft, né? Pessoal que tanto do pacote Office como do próprio Windows também, pessoal também tem essas certificações que são bem rigorosas, eu diria mais do que às vezes prova de vestibular ou de Enem ou ENAD, né? Tem algumas coisas que são ultra específicas, então é uma prova bastante criteriosa. E daí é reconhecido pelo MEC. Para quem é do Brasil é óbvio, mas só explicar que tem gente que também que assiste de fora do Brasil. O MEC é o Ministério da Educação e Cultura aqui do Brasil. Então, a academia, ou seja, saindo dos cursos livres de centros de treinamento, seria o ensino regular, né, ensino fundamental, ensino médio, a faculdade, né, a graduação que a pessoa faz depois também, ela é credenciada pelo Ministério da Educação e Cultura. Então, esse ensino regular é o que dá esse certificado que
que o pessoal fala que é da academia, da vida acadêmica, que é regida pelo Ministério da Educação. Então, como que eu faço, na verdade, aqui? De maneira aberta no YouTube, também no treinamento que eu realizo, na verdade, é um curso livre, então ele acaba não sendo regulado pelo MEC. Então ele não é equivalente a uma graduação ou um mestrado ou assim por diante. E aqui embaixo a gente tem o GPS do piloto BIM também, aqui bem pequenininho, mas quem participou da BIM Class na semana conseguiu ver ele ali bem maior, né, e com todos os detalhes, e explicadinho também. Outra pergunta, tem desconto? Tem desconto, tinha, mas já acabou. Daí como assim? É que tem ali o link que você poderia estar acessando e se você ali preencher seu nome, seu e-mail, daí confirma ali digitando de novo seu e-mail, põe seu CPF, põe ali seu celular e mais embaixo tem uma seçãozinha de você colocar ali, digitar o cupom de desconto. Se houver um cupom de desconto válido, né, daí tem o prazo, né, também de validade expirou, acabou basicamente. Daí se você digitar certinho ali o cupom de desconto, sem erro de digitação, sem deixar espacinho no final e clicar ali em aplicar, daí você consegue ter ali, né, daí tem a mensagenzinha, você recebeu um desconto de tantos por cento ali no valor que você estaria pagando. Então tem desconto, mas ele é travado por prazos, né? Daí quem chega primeiro tem um desconto maior, quem chega depois acaba não tendo esse cupom mais, pela questão de até mesmo bonificar, né, quem chega antes, quem tem um pouquinho mais de garra e vontade de chegar antes. E as formas de pagamento. Forma de pagamento, né, depois ali onde você coloca o seu cupom de desconto, se estiver válido no momento que você estiver assistindo esse vídeo, um pouquinho mais embaixo tem ali, né, você pode, neste caso aqui, que é o meu caso, você pode estar colocando aqui 2 cartões, você pode estar colocando cartão de crédito, 2 cartões você pode, por exemplo, um cartão seu e o cartão da pessoa que mora com você, ou então o cartão de crédito, né, também, se você quiser colocar parcelado em tantas vezes no seu cartão de crédito, tem essa vantagem. Pode fazer por Pix também, quem prefere, para não ter para manter o desencargo de consciência, né, de que não, de repente mês que vem, né, será que eu vou conseguir pagar ou não? Então o Pix às vezes acaba sendo bacana nesse aspecto. Tem gente que tem conta no Hotmart, né, pode ser também, pode ser boleto e pode ser PayPal. Parar para pensar que boleto, ele tem o prazo para cair, geralmente compensar. É um prazo que acontece em até, no máximo, 2, 3 dias, dependendo, né, do dia da semana. Então, o que acontece é que, dependendo da situação, para você conseguir emitir e segurar, né, justamente o seu desconto, você poderia inclusive utilizar o boleto. O boleto tem a questão também, né, de você conseguir estar pagando depois, então, esse boleto da forma como você preferir. E tem também a vantagem de que você poderia utilizar a sua própria conta, né, onde você tem a sua conta de banco, e a maioria dos bancos te permite, inclusive, fazer o parcelamento desse boleto, mas aí seria ali onde você tem a sua conta no seu banco. Então, tem essa vantagem. Apesar de talvez a liberação demorar um pouquinho mais na questão de que você paga, daí o boleto, né? O boleto vai ter que entrar em contato com o seu banco para compensar, para mandar o dinheiro ali para o pessoal da Hotmart, que é onde eu deixo, né, o meu programa de treinamento. Inclusive que acaba por conta disso também, a Hotmart ela é uma conta que é bastante segura, que já tem bastante tempo já de mercado e que você pode estar utilizando também sem nenhum problema. Aqui o exemplo era inclusive de 2 cartões que você poderia utilizar. E através do formulário a gente pode conhecer um pouquinho sobre você e tinha ali também, né, a questão de a gente estar compartilhando, né, estar participando também e a gente pôde inclusive ver um pouquinho dos seus objetivos, seus problemas, suas aspirações e no formulário tinha aquela última pergunta. Se você tivesse uma hora para conversar comigo aqui, né, com a Keila Kotaira, qual seria a pergunta que você me faria? E aqui teve bastante pergunta, então eu vou ter que correr um pouquinho. Primeiro, só dar um recado de que perguntas parecidas foram unificadas e algumas vão ser respondidas rapidamente, porque senão esse vídeo não vai ter fim. Então, primeiro, né, daí o pessoal nem foi uma pergunta, pelo amor de Deus, me ajuda, né, colocou ali com caps lock em negrito maiúsculo. Então a gente tem aqui, é claro, né, te ajudo sim, mas não é somente da minha parte eu estar ajudando também a seu comprometimento, né, só lembrando. E, sinceramente, você acredita que estou no caminho certo, vindo eu de 30 anos de experiência em gerenciamento de equipe, de engenharia industrial e de produção na indústria? Daí tinha uma outra parte que era um pouco mais pessoal, eu tirei aqui da pergunta e já respondendo sim, nunca é tarde para começar. Eu já dei o meu exemplo do pessoal da minha equipe, que não somos assim tão jovenzinhos e a gente continuou estudando e
e se esforçando, né, daí tendo essa ousadia, né, de não desistir. Qual o melhor caminho para sair do 0 ao 100% no BIM? Como e de que maneira posso aumentar meus conhecimentos em BIM? O caminho para sair do 0 e chegar ao 100% é prioridade, né? Você ter a garra também de não desistir. Parece bobo, né? Daí parece autoajuda simples e barata, mas na verdade o que acontece é que você tendo essa ousadia de continuar, já que o não seria equivalente a você ter desistido ou nem ter começado. Então você ter essa coragem, né, de estar continuando, mesmo independente de situações que venham acontecer, seria o caminho para você sair do 0 ao 100% no BIM. Eu acabo comentando para quem me conhece ou quem já teve aula comigo que o primeiro projeto que você fez utilizando seja o lápis no papel, seja ali a tela preta do AutoCAD puxando linha, ou o primeiro que você fez no Revit, provavelmente, desculpa dizer, mas não foi o projeto mais bonito que você fez na sua vida. Mas, no entanto, se você continuou o segundo projeto para talvez o terceiro que você realiza, mais ou menos entre o segundo e o terceiro, acaba acontecendo uma mágica. Só que para você conseguir chegar entre esse segundo para esse terceiro, você não pode desistir. Então, basicamente, seria você não desistir, porque a partir daí acaba se tornando mais natural. É igual, talvez, no começo, quando você estava aprendendo a escrever ou aprendendo a dirigir. No começo, é claro que não vai ser tão fácil assim, mas se você persistir, basicamente você consegue. E de que maneira você pode aumentar seus conhecimentos em BIM? Seria basicamente praticar também, né? Não desistir e continuar praticando. Outra pergunta também, um técnico em edificações vale a pena de início? Qual pós-graduação de BIM Manager também você me recomendaria? Independentemente da idade, né, seja um jovenzinho ou uma pessoa que não seja tão jovenzinha assim, se de repente a inserção no mercado de trabalho onde você está, talvez seja mais fácil se você cursar um técnico de edificações ou se você cursar até mesmo uma pós-graduação BIM Manager, daí você pode estar então sendo direcionado, né, você pode estar seguindo então nesse caminho. Agora vou colocar um contraponto que eu acho bastante importante. Eu não sou contra você estar estudando, seja técnico de edificações, seja fazer uma pós, mestrado, doutorado e etc. Mas seria também a questão de que em algum momento você vai ter que começar a colocar a mão na massa. Em algum momento você vai ter que praticar, em algum momento você vai ter que se aventurar no mercado de trabalho. Então, seria equivalente a, por exemplo, uma criança, né, um bebezinho, né, que de repente esse bebezinho ele já fala, esse bebezinho ele já anda, ele já dorme na sua própria caminha, não dorme mais no berço, e de repente ele ainda, esse bebezinho, esse nenezinho ainda não desfraldou. Então, em alguns casos também, né, o contraponto que eu coloco, o cuidado, né, que não é exatamente uma crítica, é um cuidado que eu peço, seria para você não continuar eternamente um nenezinho, né, daí em algum momento o nenezinho vai ter que desfraldar. Então, pensa, né, claro, né, daí qual que seria a melhor rota para você, seja um técnico, seja uma pós-graduação, mas pensa em que em algum momento você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas também. E em meu estado, ainda enfrento a barreira da aceitação e uso do BIM. O que fazer? Algumas situações, infelizmente, você vai se esbarrar com dinossauros que em algum momento vão ser extintos. Então, seria o preparo e a ousadia de continuar, mesmo em situações que, nesse caso, eu sei que são adversas, eu já enfrentei isso também, mas que você vai ter que continuar a ser forte, mesmo em situações que não são tão fáceis assim. Como você conseguiu todo esse conhecimento e como era o seu planejamento para estudos? Como você conseguiu conquistar todo o seu aprendizado? Eu já comentei que tempo você cria. No meu caso, em algumas situações eu dormia menos, né? Tanto pela questão de esticar de noite e virar à noite. Em alguns casos, quando eu era mais nova, eu preferia acordar mais cedo, porque era o tempo que eu conseguia criar. Então, conseguir criar uma agenda, né? Nem que seja criando um pequeno tempinho, né? Que você possa estar utilizando para estudar. Já teve época também que eu almoçava, na verdade, com um livro de estudos também. Daí, não foi a época que eu estava treinando BIM, foi uma outra época da minha vida. E prioridade, eu acho que é importante. Então, você ter o seu planejamento, você ter a sua agenda, ter o seu calendário, é importante, mas o mais importante é persistir e fazer. E novamente, tempo você cria. É questão de prioridade, é questão de vontade, é questão de garra. Então, foi dessa maneira, basicamente, que eu consegui meu aprendizado, não somente em Revit, não somente em Navisworks ou qualquer outra ferramenta, mas também aprendizado de outras coisas também, né, que conteúdo técnico também, que você já deve ter visto aqui no canal, foi dessa mesma maneira, criando tempo, né, criando a minha agenda e criando e persistindo nela, até que eu consiga ter a segurança, né, de que eu domino exatamente isso, até ter a segurança de que eu tenho o domínio, né, sobre isso, né, sobre esse estudo.
Qual a melhor forma de gerenciar projetos em BIM e administrar uma equipe que trabalha simultaneamente no projeto, utilizando diversos softwares como AutoCAD e Revit? Nesse caso, dependendo, né, daí um pouco mais específica essa pergunta, dependendo eu uso o Navisworks e dependendo eu uso o ACC, o Autodesk Construction Cloud, que é um ambiente comum de dados, que antigamente se chamava BIM 360. É possível um único profissional gerenciar projetos em BIM e administrar um escritório de projetos sem parcerias? No começo, explicar parece estranho, né, para quem trabalha numa grande empresa, num grande escritório, mas no começo você geralmente começa mais solitário, sendo o exército de uma pessoa só. Então, no começo vai ser um pouco mais difícil, talvez você comece sem parcerias, mas vai ser necessário persistir e talvez indo um pouquinho contra, né, ao que algumas pessoas venham te falar, a questão de fazer a sua atitude, aquilo que você faz conta muito mais do que as suas palavras. Então, você correr atrás às vezes por interesse, né, tentando fazer parcerias, daí tentando ser colega, né, em algumas situações, só para dar um exemplo, né, numa festa, quando você tem uma pessoa que está querendo atirar para todos os lados, né, nessa festa e sem ter um objetivo claro, né, daí simplesmente dar o tiroteio à torta gratuitamente, acaba não dando resultado nenhum. Então, eu acho que muito mais do que você querer, né, pelas suas palavras, conseguir criar algo, é muito mais as suas atitudes, aquilo que você faz, que é aquilo lá que vai te dar resultado. E fazer, o primeiro que você vai fazer provavelmente não vai ser o mais bonito, mas se você persistir do segundo pro terceiro que você faça, você vai conseguir ter um resultado melhor. Então, persistir mesmo, né, até que você consiga, inclusive, ter um resultado bom bastante, que faça com que as pessoas venham te procurar, que acaba dando mais resultado do que você atirar torto e direito e tentar conseguir alguma parceria do zero, você não tendo nada para oferecer para o mundo. Como ter segurança? Onde consigo trabalho? Como ultrapassar esse receio da mudança para o BIM? Daí isso aí eu já respondi, persistir. Keila, o que você me recomendaria ou qual curso seu você me indicaria para dominar o Revit? Acho você, Keila, sensacional em sua didática com total domínio do assunto. Puxa, muito obrigada. E se você puder, né, daí tenta participar da turma do Piloto BIM, que é meu programa de treinamento completo, onde eu passo todo o passo a passo do Revit, desde o basiquinho, desde voltado mesmo para a pessoa que nunca viu nada disso antes, daí o passo a passo, desde você instalar o software no computador, desde você conseguir saber que tipo de máquina vai funcionar ou não, você tá utilizando, né, o mouse, o teclado, né, os comandos, desde o comecinho mesmo, e até mesmo ferramentas um pouco mais avançadas, né, que você vai conseguir gradativamente, né, através de um passo a passo, você vai conseguir estar dominando. Então, esse Piloto BIM, que é completo não somente no Revit, na parte de Navisworks e na parte de mercado de trabalho também, inclusive com uma área de membros que você pode interagir com o pessoal e tá fazendo seus contatos também, eu acho que seria o mais indicado. Se não, você pode estar conversando com a minha equipe também. Keila, você tem um curso completo que eu possa, desde que eu me comprometa a mudar de um operador básico de Revit para um projetista intermediário com mentalidade de início, meio e fim, e o tempo que isso levaria? Você pode começar pela BIM Class, se puder. Se a BIM Class já acabou, tenta participar do próximo, só que eu não tenho uma expectativa de quando vou abrir o próximo BIM Class, mesmo porque isso depende do momento que você venha ver esse vídeo, que eu vou pedir para deixar o pessoal da minha equipe deixar ele aberto. Então, se possível, participa da BIM Class e se comprometa a fazer do começo até o fim. Agora, depois disso, eu recomendaria estar participando do Piloto BIM, se possível. Como faço para ter um retorno financeiro trabalhando com projetos de arquitetura? Você persistindo. Tem gente que cria uma lenda, um mito de que acaba não dando dinheiro, ou que fazer engenharia acaba virando motorista de Uber, ou assim por diante. O que acontece é que existem profissionais e profissionais, né? Existe, mesmo na época que você estava estudando, existem alunos e alunos também. Então, você conseguir ter um desempenho bom tem um pouquinho mais a ver com você mesmo. E o retorno financeiro acaba sendo consequência daquilo que você consegue deixar de bom, né, para o mundo. Então não tem tanto a ver com os outros em relação a você, mas tem a ver muito mais com você em relação àquilo que você consegue deixar de bom para o mundo. Se de repente acontecesse algo, vamos supor algo que impossibilitasse você, inclusive hoje, de continuar a estar realizando aquilo que você faz da forma como você realiza até hoje. Vamos supor que você sofreu um acidente ou que de repente você não possa mais estar indo em determinado lugar para realizar suas atividades. De repente, se
se acontecesse algo muito grave hoje, né, ou inclusive, né, vamos pensar no pior, que você deixasse de existir, que pode acontecer também, qual que seria o legado, né, como que as pessoas lembrariam, né, daquilo que você realizou? Então, parar para pensar naquilo que você tá deixando de bom pro mundo, né, como você vai ser lembrado, inclusive, também, eu acho que ajuda, de certa maneira, talvez, a enxergar, né, daí a questão do retorno, porque o retorno, na verdade, é a consequência daquilo que você conseguiu somar, né, e deixar, né, para as pessoas ao seu redor. O que você fez e como fez para estar onde está? E outra pergunta, né, que tem relação com essa daí, né, primeiro, muito obrigada pelo trabalho que tens feito. Como foi a sua ascensão até chegares ao nível em que estás? Eu acho que meio que eu já respondi isso, né, seria o passo a passo que você persiste, parar para pensar que em algumas situações vai ser difícil persistir, mas não desiste, né, continua. Essa seria basicamente, né, a explicação resumida de como eu consegui chegar até o nível que eu estou hoje, né, inclusive aqui acho que é português que não é do Brasil, né, do pessoal que assiduamente, né, daí toda semana tá acompanhando aqui os vídeos do canal. Qual a melhor formação para hidráulica? Além da formação da academia, a formação acadêmica, né, da sua graduação ou pós-graduação, além disso seria praticar. Se possível, convido, né, reforço o convite para participar quando houver participar vendo os vídeos ali da BIM-Class e se comprometendo a realizar o projeto que tá ali. E se possível, né, eu não deixo, né, o programa de treinamento meu aberto o tempo todo, até mesmo pela questão de eu conseguir gerenciar e participar da turma, né, que se forma. Então eu não deixo o meu piloto BIM aberto, né, o tempo todo, né, o programa de treinamento que eu ofereço, mas quando abrir eu recomendaria estar participando, porque ali você tem todo o incentivo para estar caminhando junto com a comunidade que se forma e que se compromete para não desistir, seja hidráulica, seja elétrica, seja aquilo lá que você quiser trocar a palavrinha aqui, também cabe da mesma maneira. É possível se tornar especialista em Revit em 1 ano? Se você se comprometer, sim. Você pode me ensinar a ser um bom profissional? O que a motivou para entrar a fundo no BIM e o que você consideraria como sendo as maiores dificuldades? Ser bom profissional tem muito mais a ver com a sua garra, a sua dedicação, isso aí eu já respondi. E o que me motivou a entrar a fundo no BIM, na verdade, seria, no meu caso em específico, a questão de que eu não tinha exatamente uma escolha. Às vezes você tem incentivos bons e às vezes você tem incentivos também em paralelo que não são tão bons, né? Daí quem participou da BIM-Class desde o comecinho sabe que no meu caso foi questão mesmo de necessidade. Então, no meu caso, eu estava numa época bastante complicada, a época que eu estava migrando, né, aprendendo a utilizar essas ferramentas BIM, era uma época que meu pai estava doente, né, e remédio basicamente no Brasil não é exatamente barato. Eu estava me mudando, né, de São Paulo para Curitiba, e fora isso, no lugar que eu estava trabalhando, a pessoa deixou de me pagar, inclusive também, então eu trabalhava de manhã, tarde e noite, né, eu trabalhava em outros lugares, né, também, e de final de semana, e esses outros lugares que eu trabalhava, inclusive, eu entregava, né, projetos BIM. Então eu não tinha exatamente como desistir, né, no meu caso, eu tinha milhares de boletos que não me deixariam desistir de nenhuma maneira. E seja o incentivo que for, né? Às vezes o seu incentivo é um pouquinho parecido, às vezes o seu incentivo é um incentivo que dói um pouquinho menos, né, do que o incentivo que caiu em mim. Mas ainda assim seria justamente você persistir e prosseguir. Será que eu consigo aprender o Revit de forma correta? Desde que você persista, sim. Mesmo que você erre no começo, sim. Um nenê que aprende a andar, ele sai engatinhando, ele vai estatelar, cair várias vezes, até aprender a andar de forma correta. Você já foi esse nenezinho e com Revit não seria diferente. Troca esse Revit por Navisworks ou aquilo que você preferir, que continua sendo basicamente igual. Qual o maior e melhor método de compatibilização que pode ser utilizado em paralelo com o Revit? Das ferramentas que eu já testei e utilizei, eu prefiro usar Navisworks. Em alguns casos eu associo o uso do Navisworks com algum ambiente comum de dados, como acontece com o ACC, e fora isso eu prefiro fazer uma matriz de compatibilização. E quem participa do Piloto BIM, quem é aluno meu de treinamento sabe o que é isso. Conhece um curso de treinamento que siga todos os passos de uma obra de engenharia civil, desde a topografia, a fundação, a alvenaria, instalações, acabamentos, telhado, representações gráficas e documentações até o completo projeto arquitetônico executivo? Sim, pode fazer o Piloto BIM, que você vai dominar todo esse assunto na prática. Agora, fora isso, é claro, né, você pode ter a sua formação acadêmica rodando em paralelo, mas novamente não é somente o academicismo, somente a academia, somente a sua graduação
graduação ou pós-graduação, etc., que vai te garantir o resultado. É também você praticar e em algum momento, né, que nem eu já falei agora há pouco, né, daí em algum momento você vai ter que desfraudar, basicamente você vai ter que sair, né, da sua casca, você vai ter que basicamente crescer e se consolidar no mercado. Quais são os princípios fundamentais na modelagem? Qual é a forma mais fácil de entender o fluxo de trabalho nas plataformas? Seria praticar. Isso aí eu já respondi. Como faço para ter mais clientes? Como começar e como encontrar clientes ou até mesmo empresas? Isso aqui eu também já respondi. Seria basicamente você fazer até o momento em que as pessoas venham te procurar. Não é falar, não é somente você fazer postagem em mídias sociais, né, como às vezes o pessoal coloca, mas pela questão do seu resultado. No começo você vai colocar, às vezes o pessoal, né, que é estudante, né, inclusive acaba criando seu portfólio, você vai colocar aqueles projetos seus de estudo, aquilo que você realizou para estudar. Talvez os seus primeiros estudos, aqueles lá que você viu que não ficou tão bacana assim, você prefira guardar para si, mas gradativamente aqueles estudos que ficaram bons, você pode divulgar, você pode colocar em algum lugar e também, né, mostrar aquilo que você realiza, né, muito mais do que simplesmente falar, né, da boca para fora aquilo que você acha, né, daí aquilo que você acha acaba às vezes inclusive desmentindo aquilo que você é. Como faço para conseguir ter uma metodologia para dominar o Revit com mais eficiência, gastando menos tempo com retrabalho? Você pode participar do BIM Class ou do Piloto BIM, mas se de repente no momento que você estiver assistindo esse vídeo não tiver essa possibilidade, você pode basicamente não desistir, né, continuar mesmo que seja um pouquinho a cada dia, um pouquinho por semana, se você só tiver final de semana, né, que seja, para você conseguir continuar, persistir até o momento em que você veja que você tem a segurança, você tem o domínio. Como me estruturar para começar a trabalhar em casa, executando meus projetos com excelência e de forma rápida, já que disponibilizo de pouco tempo, e qual seria a forma mais eficaz de atingir clientes hoje para nós que não temos um escritório? Várias situações, né, levam a pessoa a querer começar de casa. Não foi simplesmente um momento, né, recente que a gente vivenciou no mundo todo, mas também pela questão de momento de vida, né, daí independentemente da sua idade, sexo ou da onde você esteja trabalhando, a questão é que em algum momento você vai sentir necessidade de conseguir inclusive trabalhar de home office, mesmo que você não tenha que todo dia a dia, né, se dedicar a deslocar ali para o trabalho. E como é que você faria nessa situação inclusive para conseguir montar o escritório, né, ter os seus clientes também? Seria na questão de, igual na verdade eu já respondi, seria a questão de você persistir, você tá realizando seus trabalhos, faça o seu primeiro projeto piloto BIM, faça seu segundo, faça seu terceiro, do terceiro em diante você provavelmente vai acabar postando, né, mostrando todos aqueles lá que você realiza, aquilo lá que você fez, não simplesmente aquilo lá que você fala da boca para fora. Então, principalmente na questão de que você não tá fazendo o seu networking social cara a cara, né, nessa situação é um pouquinho mais crucial, inclusive bem mais crucial, você conseguir mostrar o seu resultado, muito mais do que simplesmente falar. Então isso aí eu reforço, né, que você, novamente, né, repetindo, infelizmente, repetindo porque é necessário, que acontece é que você é muito mais aquilo lá que você faz do que aquilo que você fala. E fazer tem a ver com a persistência e justamente você não desistir. Qual o passo a passo para obter conhecimento da metodologia BIM, especialmente na área de projetos estruturais e complementares, né, que é aquilo lá que geralmente o pessoal busca, né, bastante no meu canal. Seria justamente, né, você criar a sua rotina, né, claro, sua agenda seja de treinamento, né, de estudo, mas principalmente você praticar, persistir, não desistir. Mesmo em situações que sejam complicadas, hoje não deu, esse final de semana não deu, mas retoma, né, daí não aceite o não. Né? Daí tem a ousadia de persistir. Quanto tempo de estudo consigo ficar proficiente no uso da metodologia BIM? Geralmente, se você tiver comprometido de verdade, geralmente de 1 até 3 anos. É claro, depende se você já tinha uma atividade antes e que você não consegue largar, né? Que inclusive foi meu caso. Se de repente você consegue ficar full time, 24 horas por dia dedicada a isso. Mas geralmente de 1 a 3 anos, se você tiver comprometimento de verdade, você consegue sim. Quantas horas por dia é preciso para poder dominar todas as etapas de projetos voltados para as áreas de engenharia civil, arquitetura e urbanismo? Quantas horas você tiver disponível? E tempo você consegue criar sim, desde que você tenha vontade. Qual é o caminho direto ao ponto para atingir os meus objetivos mais rapidamente? Não aceite o não. Quando a BIM Class acaba, chega a hora do piloto BIM, o seu projeto BIM.
A Bean Class, no momento que você estiver assistindo, talvez já tenha acabado, mas é um evento intensivo que eu coloco durante uma semana, depois eu recolho, tiro do ar, e quem se compromete, inclusive, consegue realizar o primeiro projeto Piloto BIM. Muita gente acaba postando, inclusive, o resultado, né, o projeto que realizou. E o Piloto BIM, que é o meu programa de treinamento, se você puder participar, participa, porque são mais de 60 horas de tudo isso daí que tá aí, de Revit arquitetura, de famílias, de estrutura, de instalações prediais mecânicas, elétricas e hidrossanitárias, né, que o pessoal chama também de MAP, desde o básico até o avançado. Na Visworks também, aprender a fazer matriz de compatibilização e muito conteúdo bônus, né, tanto as lives, que inclusive tem desde live de precificação, de mercado de trabalho, de entrevista de emprego, tem live também, inclusive, de que mais... muito conteúdo, eu não vou conseguir lembrar de tudo. Live de tirar dúvida, né, também. E, inclusive, a área de você estar interagindo, né, com os outros demais alunos do Piloto BIM. Inclusive, conhecendo gente que tem um conhecimento que é complementar ao seu e que consegue te ajudar na tua caminhada, né. Às vezes, você tem uma formação específica em engenharia e acaba conhecendo um colega que tem um domínio que é complementar ao seu e que é bacana de vocês trocarem experiência, cartão, etc. Daquilo, da forma como for melhor, né, para todo mundo. E são mais de 30 horas de conteúdo complementar para você conseguir vencer no mercado de trabalho dos projetos BIM, além de tudo isso, né, que tá aí. Talvez quando você estiver assistindo isso, o Piloto BIM esteja fechado já, mas eu te espero lá, né, quando você tiver a oportunidade também. Eu quero agradecer de verdade para você, não esqueça de deixar o seu like também. Te desejo excelentes projetos BIM e espero te algum dia te ver lá. Isso se você já não estiver lá e estiver acompanhando aqui. Ou as dúvidas, né? Se você tiver curiosidade, né? Também, né? Você já esteve nesse momento, eu já estive nesse momento também de necessidade de reafirmar, né? A ousadia de persistir, de não aceitar ou não. E fora isso, eu te deixo um grande abraço e até mais.